Você vai ter que apostar tudo num sonho que só você entende, que só você quer, que tá dentro de você. Eu fico meio nervoso, fico meio indignado em ver uma sociedade, uma era, um tempo que vivemos que tudo é tão fácil. Na minha época, quando eu queria começar a fazer vídeos, quando eu queria evoluir como editor, na época eu não era editor, não tinha internet. Para ter internet era muito caro. Eu tô falando, eu tenho 25 anos só. Eu não tenho tudo isso de idade, mas era um tempo difícil. Era um tempo onde eu não tinha computador. Tudo meu sonho era só poder ligar o computador e poder editar, poder fazer as minhas coisas, poder assistir um único vídeo no YouTube. Eu tinha que ver vídeos no YouTube pelo celular de colegas meus que eu tinha na escola. Eu tinha que ver e ouvir algumas pessoas que tinham um pouquinho mais de condição que a minha família, que tinha... Nossa, hoje eu consegui assistir um filme pelo Torrent. Naquela época também ainda já... Naquela época era, era Torrent, se não estou enganado. Mas as pessoas assistiam filme pirata já nessa época. E eu não podia. E as pessoas elas reclamam tendo tudo na mão e diz não conseguir fazer acontecer. Elas não têm o mínimo de esforço de permanecer muito tempo fazendo algo, mesmo tendo tudo. Isso que me deixa puto, isso que me deixa nervoso. Elas têm tudo para fazer acontecer. Eu não tinha nada e eu fiz tudo. Eu não tinha nada e fiz muito dinheiro. Eu não tinha nada, ninguém, não tinha malemar amigos, tinha falsos amigos que quando souberam do que se tratava o meu sonho, eles deram risada na minha cara. Quando eu falei para eles que o meu sonho era editar para um youtuber, para um cara que existiam dois na época famosos, eles deram risada, porque eu só conseguia ver alguns trechos de vídeos pelo celular, assim, sabe, tipo a pessoa tá do seu lado e eu via assim um colega meu da sala assistindo e eu via aquilo e falava, caramba, um dia eu vou editar para esse cara, velho. E eu falei isso pra eles, eles esnobaram da minha cara. E eu tô aqui hoje. Eu risquei tudo desde aquela época, não tinha nada. Eu vim do nada. E do nada eu fiz 1000, depois fiz mais 1000, e mais 1000, e mais 1000, e conquistei tudo. Conquistei carro, conquistei o computador dos meus sonhos. O computador que é o sonho de muitos editores de vídeo. E eu fico puto porque as pessoas elas têm tudo. Elas têm internet, elas têm a IA para ajudar hoje em dia, facilidade. Elas têm tudo na palma das suas mãos. E tudo que elas fazem é dizer que é difícil. E quem não tinha bom nos primórdios lá atrás não tinha nada, nem como se locomover de uma cidade para outra, e mesmo assim se tornaram grandes nomes. A questão principal da mensagem do título desse vídeo é que ninguém vai fazer tudo se ela não está preparada para aquilo, se ela não está se preparando. Eu vim durante muitos anos, mesmo sem ter internet, sem ter condições, eu vim me preparando para chegar a hora de eu brilhar, para chegar a hora de eu mostrar o meu talento e o meu dom. Eu não tinha internet, eu não tinha PC na época, mas com as pequenas oportunidades que eu tinha, eu ia aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, fui me tornando, fui me desenvolvendo no silêncio, enquanto muitos riram de mim, enquanto muitos falaram que eu não seria editor daquele cara grande no YouTube na época. Hoje ele já é sensacional. E eu tenho um recado para ele. Eu me tornei esse editor de sucesso, um dos melhores. Eu atingi um portfólio de bilhão. Eu consegui conquistar tudo que eu quis. Até um carro que lá atrás foi meu sonho. Eu tinha um sonho
quando eu era criança, de ter um carro chamado Estilo. O Fiat Estilo, você deve saber, que na época tinha teto solar e tudo. E eu só vim conquistar agora. E tudo que eu conquistei também, quando eu conquistei esse carro, não tinha a tal condição. Eu só tinha vontade. E quando eu consegui a oportunidade, eu tinha grana, eu fiz aquela parada ficar difícil só para eu conseguir lembrar o poder que eu tinha dentro de mim. E que o meu sonho estava se movendo dentro de mim para que eu conseguisse aquelas coisas. E eu consegui, eu conquistei o meu Fiat estilo teto solar. Não foi o amarelo, mas foi o vermelho. E que no fim das contas eu falei, nossa, naquela época eu talvez não tinha bom gosto, porque o vermelho, rapaz, eu me encanto com aquele vermelho. Então, tudo que eu tenho para te falar é o seguinte, você tem que parar de reclamar, sendo que você tem tudo. Você tem tudo e não faz acontecer. Eu tinha nada e eu fiz acontecer. E eu não estou falando sobre o que eu sou, o que eu deixo de ser, eu estou falando a minha história. Eu não tinha nada e eu fiz acontecer. Eu não tinha nada e do nada eu cheguei ao lado dos caras mais gigantes da internet. Eu, o nada, o cara que não tinha nem PC, não tinha internet, morava num lugar onde nem energia elétrica tinha, nem água. Olha a dificuldade do cara. Para você ter noção do que eu tô te falando, durante muitos anos, o único alimento que minha mãe conseguia comprar aqui para casa era que na cidade onde eu moro tinha uma lojinha que, por incrível que pareça, tem o mesmo nome que eu, Mateus. E lá vendia tudo por R$ 1, tudo que você imaginava, tudo que você imagina. E lá tinha alimentos, tinha macarrão, molho. O único alimento que minha mãe conseguia comprar pra gente comer era macarrão. E eu lembro até hoje que ela comprava aquela parada e eu via a dificuldade. Não tinha. Sabão em pó? Esquece. A única coisa que ela conseguia comprar também no Mateus era detergente. Ela lavava nossa roupa com detergente. Eu não tenho medo nenhum de expor o que eu passei, o que eu fui, porque hoje tudo que eu tenho, sabe, foi através do meu sonho que só eu acreditei, cara. Só eu. E quantas pessoas que naquela época que eram meus amigos da sala, né? No fim das contas eu só continuei daquela época com um amigo, que eu achava que era meu amigo. Até eu conseguir enxergar. Foi até um tema de vídeo do canal, que um fim é muito melhor do que um começo. Eu vi que o fim daquela amizade para mim era melhor do que o começo dela. Porque sempre desde o início eu notei que ele invejava simplesmente o fato de eu conseguir sonhar. De que mesmo não tendo nada, eu fiz tudo. E ele mesmo tendo tudo, ele acabou se afundando. E cada vez se afundando mais e mais e mais nas próprias falas dele. E aí eu tive que tomar a decisão de tirar ele da minha vida. E você vai ter que apostar tudo no seu sonho. Você vai ter que apostar o seu sono. Você vai ter que apostar a sua vontade. Principalmente a sua vontade. Quanto você está disposto a abdicar de si mesmo, da sua alma, nesse sonho que você tem. Eu abdiquei a minha alma, abdiquei tipo o meu espírito, a minha sanidade mental durante todo esse tempo, antes mesmo dos 7 anos que eu tenho agora como editor de vídeo profissional. Eu tinha, se eu não me falha a memória, de 25 anos, eu tinha 10 anos na época, quando comecei a sonhar, né? Comecei a ver os youtubers e tal. Naquela época era Ben Extreme, Monark, acompanhei esse cara desde pequeno. Eu acompanhava assim, pela tela dos outros, porque eu não tinha celular. Naquela época, pra gente ter celular, era duro. Quando eu pude ter, foi um guitarrinha. Você já teve um guitarrinha? Comenta aí. Ou aquele Ferrari de abrir e fechar. Mas não tinha internet, né? Esses celulares assim, dava pra acessar YouTube. E aquela época era uma época de ouro. E quando eu pude realmente poder assistir, poder ter um real entretenimento, eu já não tinha tanta sanidade mental que é nos dias de hoje. Então quer dizer, eu realmente apostei tudo no meu sonho como editor de vídeo. Tive grandes coisas, mas agora que eu posso realmente poder desfrutar, às vezes
Eu sinto um vazio, eu sinto que não tem graça. Por exemplo, hoje eu posso simplesmente pegar o meu tempo e jogar um videogame, que um dia foi um sonho que eu não tinha condições. O que hoje eu tenho um videogame daquela época já, que é um Xbox. Eu tenho um computador de mais de 20 mil reais, mas eu vazio aquela vontade de não fazer. Então, mesmo você apostando tudo e você depois que conquistar esse sonho, você vai ter que ter cabeça suficiente para burlar esse rebote que vem, porque sua mente, na verdade, a sua energia vital, ela vai se esgotar para você conquistar esse sonho. Acredite. Todos os grandes nomes da história que abdicaram da sua saúde, da sua energia vital, depois que conseguiram conquistar tal feito, eles adoeceram. E isso que aconteceu comigo, sabe? Eu tento e passo muito perrengue, né, por conta dessa minha energia vital ter ido embora. Problemas de saúde, problemas psicológicos, mas tudo que eu consigo olhar para trás e ver que eu consegui, cara. Você não tem noção como isso é bom, velho. Não tendo nada. Hoje eu tenho 2 telas no meu computador, eu tenho um computador de mais de 20 mil reais, tenho uma outra Smart TV aqui também, tenho um Xbox, eu moro numa casa própria. A única coisa que eu acho caro para pagar é a energia, a água e algumas coisas que é realmente difícil viver em Brasil, né? Mas, pô, eu tenho mais do que ser grato do que reclamar. De verdade mesmo. Eu tenho até um cachorro, cara, que na minha época também foi um sonho, um Pit Monster. Cara, eu tenho tudo. E às vezes é duro entender isso, que depois que você ter tudo, você vai querer não ter nada novamente para sentir aquelas sensações que você tinha lá atrás. Bom, espero que você tenha pegado algum insight nesse vídeo e que, se isso serviu para você por alguma maneira, comenta aqui abaixo. Se você também é novo por aqui, se inscreve também, porque isso me motiva a sempre estar com um novo vídeo, sempre às 18 horas, todos os dias nesse canal. Obrigado por ter acompanhado um pouco da minha história, um pouco do meu particular. Eu fiz questão de compartilhar com você. Valorize isso. Foram poucos, na verdade, agora muitos, que eu tenho certeza que... Certeza não, porque a minha nova fonte de energia é esse meu novo sonho que eu não estou nem ligando para o que vão dizer, que é crescer esse canal e poder ajudar muita gente. Isso é meu novo sonho, minha nova meta, meu novo desafio, minha nova disciplina. Todos os dias postar vídeo. Espero que você tenha gostado. Até mais.